Shingeki no Kyojin, infelizmente acabou. Faz uma semana já que acabou, mas eu resolvi trazer um vídeo sobre o final, porque foi uma obra que me impactou muito. Eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo é porque te impactou muito também. E houveram muitas polêmicas sobre esse final e é exatamente sobre isso que eu vou falar. O final foi tão ruim assim, eu vou falar sobre isso, então vamos lá. Então, antes de começar, já deixa aí embaixo o que você achou do final. O que você achou? Você achou ruim? Achou bom? Mais ou menos? Deixa aí para eu saber o que vocês acharam. E então vamos lá. Foi tão ruim assim? Eu diria que não. E eu vou falar por quê, mas também vou falar por que eu diria que foi ruim. Então eu achei que foi bom, mas também houveram pontos ruins. Então vamos começar pelos pontos bons, né? Bom, os pontos bons, primeiro para mim foi o desenvolvimento do Eren. Eu achei que o final do Eren foi muito bom, né? Muita gente queria que ele simplesmente acabasse com o mundo, saísse pisoteando tudo até acabar, mas eu não queria isso. Eu tanto não queria que ele saísse pisoteando, quanto morresse sem sentido nenhum, né? Principalmente porque faz uns 5 ou 4 capítulos que o Eren tá ganhando vários poderes, tanto com a parceria da Ymir, que trouxe todos, simplesmente todos os titãs originais que já assistiram, e também do exército de Colossais, né? Então estavam dando muito poder pro Eren, para no final ele simplesmente morrer decapitado, né? A Ymir poderia simplesmente reconstruir a cabeça dele, assim como ela fez com todo o corpo do Zack. Então não faria sentido o Eren morrer sendo decapitado sem que ele quisesse. E foi exatamente isso que o Isayama pensou. Ele não queria dar um final tão ruim pro Eren simplesmente destruindo tudo, ou pro Eren simplesmente morrendo depois de tudo que ele fez, tudo que a Ymir ajudou ele a fazer. Então eu acho que foi muito melhor pro Eren, pro personagem do Eren, ter morrido dessa maneira. Até porque a possibilidade dele viver era muito pequena. Então essa morte para mim foi a melhor possível. Ele simplesmente se tornando o demônio para que os Eldianos se tornassem heróis. Então para mim a melhor parte foi esse final pro Eren. Foi o final perfeito na minha opinião. Outra coisa que eu também gostei, que também está relacionada ao Eren, é dos parceiros, né, dos companheiros, tanto o Jean, o Connie, que voltaram à vida, eles reconhecerem que o Eren não era apenas um genocida que queria matar tudo. Eu fiquei muito feliz de o Eren ter sido reconhecido não apenas como um genocida, né, mas como quem ajudou eles a salvarem o mundo. Mesmo que ele tenha pisoteado 80% da humanidade, ele foi quem fez tudo ali para que os Eldianos não fossem considerados demônios pro resto de tudo, né, pro resto da eternidade. Então eu gostei muito disso, do Armin, da Mikasa, do Jean, de todo mundo ali, saber o que realmente o Eren estava pensando, que ele não espancou o Armin sem sentido, ele não ofendeu a Mikasa sem nenhum propósito, ele não deu as costas para todo mundo da ilha sem um propósito. Então essa foi uma parte que me deixou muito feliz, porque o mangá estava me decepcionando muito nessa parte, né? Nessa conexão. Eles simplesmente faziam anos que se conheciam, um provavelmente daria a vida para o outro, e daí do nada eles começam a brigar, o Eren sai correndo e eles vão atrás para matar o Eren. Eu não tinha gostado disso até agora, mas fiquei muito feliz com esse desfecho. Então, houveram muitos pontos positivos, né? Muitos pontos positivos, mas o final não foi perfeito. Então, houveram pontos negativos, sim. Eu acho que eles não se sobressaem diante dos positivos, mas houveram muitos. Inclusive, acho que o que mais me incomodou, na hora não foi nada que estragasse o final, nem muito menos estragasse toda a obra de Shingeki no Kyojin. Mas uma coisa que me incomodou um pouco depois foi sobre a Ymir. A Ymir foi muito pouco aproveitada nesse capítulo. Ela simplesmente apareceu em 2, 3 páginas e nada, e mais nada. O Isayama simplesmente se desfez dela falando só a Ymir sabe, né? O Eren falando que só a Ymir sabe o que aconteceu. Então eu achei que isso foi algo que faltou, né? Inclusive até o Parasita, aquele Parasita que no capítulo anterior tinha transformado o Jean, o Connie, a Gabi, todo mundo que estava ali em Titã puro, simplesmente não apareceu. Ele simplesmente sumiu e ninguém sentiu falta dele. Ele simplesmente sumiu. Então foi um dos pontos que me incomodou um pouco nesse final. Mas como eu já disse anteriormente, nada que estragasse toda a obra, nem muito menos todo o final, mas faltou uma coisinha ali. Outra coisa que para mim não foi um ponto negativo, mas muita gente achou um ponto negativo, muita gente não gostou, e eu entendo, para mim não foi ponto negativo, mas eu entendo totalmente a pessoa não ter gostado,
que é muitos terem voltado à vida, como por exemplo o próprio Jean e o Cone e a Gabi, né? Eles terem voltado à vida foi uma coisa que ninguém gostou, porque no último capítulo eles deram uma morte tão legal para eles, né? Os dois abraçados, vendo que aquele era o final deles, e nesse capítulo agora todo mundo volta à vida com um final feliz. Então eu entendo, não me incomodou muito, até porque eu gosto muito dos dois, mas pensando bem, eu entendo quando falam que foi algo muito ruim desse final. Bom, então, em resumindo, na minha opinião, se eu fosse classificar o final, seria um final muito bom ou bom para um anime maravilhoso, né? Para uma obra-prima. Então, realmente ficou muito abaixo, né? Não, talvez não muito, mas ficou abaixo do nível de Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin é muito melhor do que esse final foi, sinceramente. Mas eu acho que não foi nada que estragasse todo o anime, até porque o anime é incrível, né? Toda a história de Shingeki no Kyojin é incrível. Na verdade, uma história incrível com um final mais ou menos, um final bom. Uma história incrível com um final bom. Eu resumiria assim o final de Shingeki no Kyojin. Não tiro o mérito do próprio Isayama. O que ele fez foi um anime incrível, um mangá incrível. Mas mesmo assim, eu entendo quem estava esperando mais e quem se decepcionou demais com esse final. Mas eu daria uma nota entre 8 e 9 para esse final. Então, não foi tão ruim assim. Bom, então essa foi a minha opinião, mas com certeza outras opiniões são válidas. Inclusive, deixa a sua aí embaixo para eu saber o que você achou do final. Então eu diria que foi um final bom. Acho que a única coisa que faltou foi um pouco de explicação. Inclusive, alguns capítulos eu já estava achando que eles estavam simplesmente correndo para acabar logo Shingeki no Kyojin, mas não foi nada que estragasse toda a história de Shingeki no Kyojin, mas poderia melhorar. Então esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Infelizmente não vamos ter mais vídeo de Shingeki no Kyojin por enquanto, né? O anime só vai vir próximo ano, infelizmente. Mas muito obrigado por ter assistido e valeu!